Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube, a paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Ângela, a Dona Maria, a Silvana, a Maria de Oliveira, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje a gente vai avançar um pouquinho ali na história, porque agora a gente vai entrar no último rei da história do Reino Norte, chamado Oséias, né? Ele só reinou 9 anos. Ele reinou 9 anos ali no Reino Norte, e então a Síria veio e tomou o Reino Norte, né? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse rei, tá? Ele entra ali nos 5 últimos anos ali do reinado de Acás, né? Então, Oséias começa a reinar lá no Reino Norte, enquanto Acás ainda está reinando no finalzinho do reinado ali dele no Reino Sul, né? Aquele rei que era super ruim que a gente estudou lá, descendente de Davi, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esses 4 anos do início do reinado de Oséias, tá? Foi um início de reinado já ruim, né? Apesar que a Bíblia diz que ele não era tão ruim quanto os antecessores dele. Os reis anteriores a ele foram piores do que ele, mas ele teve que colher o que os outros plantaram. Apesar de ele não ter sido tão ruim quanto os demais, né, os anteriores. Durante o reinado dele, no início do reinado de Oséias, a Síria, ela subjuga Israel, mas ela ainda não toma. Ela não leva ainda o povo de Israel para a Síria. Não é ainda esse cativeiro. A Síria, durante o início do reinado de Oséias, os primeiros anos do reinado de Oséias, a Síria briga, a Assíria entra ali em uma guerra contra Israel e a Assíria vence. Quando a Assíria vence, a Assíria tributa Israel. Então, Oséias continua reinando em Israel, né? Só que ele tem que pagar todo ano um tributo para a Síria. Ele precisa pagar todo ano ouro, prata, ele precisa dar um dinheiro todo ano ali para ele continuar no poder. Mas o povo de Israel continua morando em suas casas, o pessoal continua ali, né? Então, ele continua ainda reinando. Só que ele tá ali sob as ordens da Assíria, tá? E isso acontece no início do reinado de Oséias, durante ali o tempo em que Acás ainda era rei do Reino Sul, então, tá? Então agora a gente vai ver isso. O início não, eles não estão sendo levados ainda pela Síria. A gente vai ver porque eles vão ser levados pela Síria, né? A gente vai ver amanhã. Mas hoje eles ainda não estão sendo levados pela Síria. Mas a Síria vai vencer a batalha contra Israel e vai subjugar Israel, e Israel vai ficar pagando tributo, né? Tá bom? O rei vai continuar sendo um rei israelita, mas eles têm que ficar pagando tributo para a Síria, tá? Então, amém. A gente vai estudar um salmo hoje também, o Salmo 82, assim como o Salmo 81 que a gente estudou ontem, antes de ontem, né? O Salmo 82 também a gente não sabe o tempo histórico, não tem como saber certinho, não é igual os Salmos de Davi, quando a gente estudou junto com a história de Davi, não é igual o Salmo de Moisés, Salmo de Salomão, que a gente estudou junto com a história deles, né? Esse Salmo é da descendência, né? Da descendência de Asaf, né? Tem Salmos da descendência de Corá, então assim, a gente não sabe quando que foi escrito, é da descendência daquela pessoa, é Salmo que vem da família, daquela tribo, né? Daquela descendência. Então, o momento histórico a gente não sabe ao certo, tá? Mas eu acho que esse salmo também se enquadra bem para o que a gente está estudando, tá? Então, por isso que a gente vai estudar esse salmo hoje, o Salmo 82. A mensagem dele tem bastante a ver com o que a gente está estudando, com o que a gente está lendo, e é um salmo que é muito claro que ainda não houve o cativeiro nesse salmo, né? Então, a gente vai ler ele hoje, tá bom? Eu vou fazer a oração agora, amém? E a gente começa a estudar o Salmo 82 e a morte de Peca, né? No segundo livro de Reis, capítulo 15, e o início do reinado de Oséias, no segundo livro de Reis, capítulo 17, tá bom? Amém, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, amém.
Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor se revele a cada um de nós, Pai, amém. Que a sua verdade seja muito clara, Pai, às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Que a tua palavra venha falar conosco, venha nos transformar, Pai. Que ela venha surtir os efeitos que ela tem, nos convencendo dos nossos pecados, nos levando ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação de mente, de coração e de atitude. Que venhamos, meu Deus, a buscar a tua presença, a buscar a tua face, que venhamos a te conhecer cada vez mais, que venhamos a mergulhar na tua presença, Senhor, amém. Que venhamos, meu Deus, a te buscar incansavelmente, que venhamos a ser sedentos de ti, da tua presença, assim como Moisés era, Pai, amém. Que não venhamos a nos cansar das tuas coisas, que não venhamos a nos cansar da tua palavra, que não venhamos a nos cansar de te ouvir, porque a tua palavra diz que a mesma disposição que nós tínhamos para com o mundo, nós temos que ter para ti, Pai. A mesma disposição que nós tínhamos para sentar 4 horas e assistir uma aula, a gente tem que ter para suas coisas, Deus, que venhamos a ter essa consciência, para que venhamos a nos dispor com alegria, Pai, para as suas coisas, que venhamos a nos entregar com prazer, Pai, para as coisas do teu reino, Senhor, amém. Meu Deus, que os nossos pensamentos sejam voltados às coisas do alto e não às coisas dessa terra, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, Senhor, amém. Porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A tua palavra diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que te amam, Pai, e nós te amamos, Senhor, amém. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e abençoe até 1000 gerações de cada um de nós, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, Pai, para que pela tua infinita benignidade, bondade, misericórdia, graça, o Senhor possa conceder o desejo do coração de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus, obrigada, Pai, por esse amor tão grandioso que nos salva a cada dia, que nos faz acordar e querermos estar aqui, nos traz um sentido à nossa vida. Obrigada, Senhor, por isso, por nos pôr de pé, nos dar um sentido, nos fazer querer viver, Deus. Somente o Senhor é aquele que produz vida, somente o Senhor é aquele que nos traz alegria, somente o Senhor é aquele que produz a paz que nós precisamos, somente o Senhor preenche o vazio, Pai, em que tentamos muitas vezes preencher em tantas coisas e nunca conseguimos, somente em Ti nós conseguimos preenchê-lo. E obrigada, Senhor, por isso. Obrigada por nunca ter desistido de nós. Obrigada, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos dê a provisão de cada dia. Que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Que o Seu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Que venhamos a brilhar da Tua glória, assim como Moisés resplandecia a Tua luz quando o Senhor falava com ele. Que assim sejamos nós, Pai, que venhamos, meu Deus, a resplandecer o Teu brilho, a Tua glória, e que todos possam testemunhar e comprovar e ver que nós temos parte contigo, Pai. Amém. Pela Tua infinita misericórdia, Pai, glorifica o Teu nome através de nós, Senhor. Amém. Que venhamos a diminuir, que o Senhor cresça, Pai. Amém. Que venhamos a ter essa consciência que já não carregamos mais o nosso nome, mas sim o nome de Cristo, Senhor. Amém. Para que com uma nova mente não venhamos a te envergonhar nessa terra, Senhor. Amém. Obrigada, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos agora, gente. Amém. Ai, eu não liguei o Instagram. Então, amém. A gente vai agora para o Salmo 82, né? O Instagram demorou um pouquinho para ligar, foi. Vamos agora para o Salmo 82. O Salmo 82, né, diz assim: Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá a sua sentença, né? Então, aqui o salmista está falando: Deus toma o lugar que é teu em meio a tantos deuses. Né? No meio de adoração de tantos deuses, no meio de uma sociedade que adora tantas coisas, toma o lugar que é teu, por direito, né? E no teu lugar, fala o que o Senhor quer falar.
no lugar que é seu, no lugar que lhe é direito, diz o que o Senhor quer dizer, né? É isso que o salmista está falando. Então Deus começa a falar. No versículo 2, Deus começa a dizer, né? Então é isso que está acontecendo aqui. No versículo 1, o salmista pede para que Deus tome o lugar dele, né? Há tantos outros deuses aí sendo colocados no lugar de Deus. Não, Deus, vem, toma o teu lugar e se pronuncia. Então no versículo 2, Deus começa a se pronunciar. E Deus diz assim no versículo 2: vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus, né? Então, o que Deus está querendo dizer aqui agora, né? Ele entrou no lugar dele e ele começou a dar a sentença dele, ele começou a falar o que ele quer dizer. Parem de ser maus, parem de ser injustos, né? Parem de ficar julgando injustamente. Se vão decidir, decidam o correto. Se vão fazer, façam o que é certo. Parem de ficar tomando partido de quem está errado. Se vai tomar partido, tome partido de quem está certo. Não fique tomando partido da pessoa que está errado porque você está ganhando alguma coisa com isso, né? Então ele continua no versículo 3. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. A gente lembra, eu falei que eu acho que é bem cabível esse salmo para essa época que a gente está estudando, porque a gente lembra, né, no livro de Oséias a gente viu isso, no livro de Amós a gente viu isso, né, que o reino, tanto o reino norte como o reino sul, eles passaram por um determinado momento de prosperidade. Eles começaram a se tornar muito prósperos. E com essa prosperidade, em vez deles ajudarem os irmãos mais pobres, né, em vez deles terem compaixão aos mais necessitados, eles começaram a ficar gananciosos e eles queriam cada vez mais dinheiro. Então eles começaram a roubar os próprios irmãos. Então eles faziam de tudo para que a pessoa devesse, para que depois eles fossem lá e tomassem até as sandálias das pessoas, né? Eles tomassem até as roupas das pessoas. Eles fossem lá e tomassem a herança das pessoas. Então eles até incentivavam que a pessoa fizesse dívidas que não pudessem pagar, já visando tomar dela as terras dela, né? Então a gente lembra que aconteceu isso, estava acontecendo isso no Reino Norte e no Reino Sul. As pessoas ficavam de olho gordo no que era do outro e ficavam incentivando o outro a tropeçar para ele vir lá e abocanhar a herança que era do outro, a terra que era do outro, né? A mulher do outro, tudo isso. E é isso que Deus está falando aqui, por isso que Deus está aqui falando para parar de ser injusto, né? Então a gente lembra que nessa época houve muita corrupção também. As pessoas, os mais ricos, os poderosos, eles pagavam para que os juízes decidissem a favor deles, né? Então ele estava de olho ali na casa de uma viúva. Ele fazia de tudo para tomar a casa dessa viúva. Aí a viúva ia no tribunal da cidade, que a gente lembra que ficava nas portas da cidade. Ela ia lá na porta da cidade pleitear o direito dela, a viúva, o órfão, né? E era dado para eles causa indeferida. O juiz dizia que eles não tinham direito. E eles tinham direito, né? Mas como eles eram subornados dos juízes, eles decidiam a favor de quem dava o dinheiro para eles e decidiam errado, decidiam de forma a oprimir a viúva, de oprimir o pobre. Então aqueles que eram as pessoas mais frágeis da sociedade, né, que não tinham condições de uma boa defesa, né, não podiam pagar um bom advogado, não podia pagar alguém ali que o defendesse, não podia pagar nada ali, um suborno, não podia fazer nada disso. Então essas pessoas eram as prejudicadas. E é isso que Deus está falando aqui, né? Vocês têm que defender o direito dos pobres. Vocês têm que defender os direitos dos órfãos. Vocês têm que ser justos com os aflitos e os necessitados. É isso que vocês precisam fazer, é isso que eu quero que vocês façam. Versículo 4, Deus continua dizendo o que Ele quer que esse povo faça. Onde é que esse povo está errando, né? No versículo 4, Deus fala: eu quero que vocês socorram o povo humilde. Eu quero que vocês socorram os pobres. Eu quero que vocês salvem eles do poder dos maus. Porque os maus têm prejudicado os pobres. Os maus, né, têm prejudicado os humildes, como eu acabei de explicar. Aí no versículo 5, né, Deus vai e diz: mas vocês são ignorantes. Eu falo e vocês não entendem nada. Vocês não escutam o que eu digo. O que eu digo é muito simples.
O que vocês têm que fazer é muito simples. É serem justos, serem corretos, serem certos, né? Defender o que é certo e não defender o que é errado. Mas vocês são ignorantes, vocês não entendem nada, né? Engraçado, né? Que tem uma diferença entre ser ignorante e ser burro, né? Uma pessoa burra, ela não sabe. Isso é ser burro. A pessoa não sabe. Eu não sei. Isso é ser burro. Ignorante é aquele que ignora. Foi dado para ele a oportunidade de saber. Só que ele ignorou. O burro não. O burro ele não teve a oportunidade de saber. Ele não sabe. Essa é a diferença entre o burro e o ignorante. O burro ele não sabe. Ele não sabe mesmo. Não é que ensinaram para ele e ele ignorou o que foi ensinado. Não, nunca foi ensinado para ele. Essa é a diferença. O ignorante, não. O ignorante, a paz usa, o ignorante foi dado a ele a oportunidade do saber. O ignorante, né, foi dado para ele, né, para ele saber o que é aquilo, para ele ser ensinado, e ele ignorou. Essa é a diferença. Por isso que aqui ele diz, vocês são ignorantes, não entendem nada. Ou seja, né, o ignorante, ele tem recebido a mensagem. Ele tem tido conhecimento, mas ele tem ignorado. É nesse sentido. Então, vocês são ignorantes porque vocês ignoram, vocês não sabem nada. Vocês acham que vocês sabem muito, mas vocês não sabem nada. E aqui ele diz, vocês vivem na escuridão. Né? Vocês acham que vocês sabem muito, que vocês são muito espertos, mas vocês vivem na escuridão, como uma pessoa cega, né? Vocês andam batendo nas coisas, tateando e bate a perna. A paz, Ilza, boa noite, seja bem-vinda. Você pode colocar só seu microfone no mudo, por favor, que tá dando um eco? Obrigada, viu? Amém. Vocês são como aquelas pessoas cegas, né? É como se estivesse num quarto todo mobiliado, né? E uma pessoa cega que nunca teve velhice, sai batendo nas coisas. E vocês são assim, vocês vivem assim, na escuridão. É como se você estivesse entrando num quarto escuro que você nunca esteve e você vai sair batendo em tudo, porque você não tá vendo nada direito. E era essa a condição do povo de Israel. Eles viviam na escuridão, porque eles ignoravam o que lhes era ensinado. Então eles viviam na escuridão, viviam fazendo coisas erradas, viviam se machucando, viviam sofrendo por ignorarem as mensagens que haviam sido ditas antes, né? Que evitaria com que eles sofressem da forma que eles estavam sofrendo. E aqui diz, as bases da lei e da ordem da terra estão abaladas, né? Toda a base da lei, para que a terra tenha ordem, toda a lei que eu dei, a base da lei que eu não dei à toa. É isso que Deus está dizendo. A lei que eu não dei para enfeitar. Eu não dei porque eu não tinha o que fazer. Eu dei para que haja uma ordem. Para que haja, né, um meio sociável de se viver. Isso acontece em todo o país, né, gente? Em qualquer país que você more, existe uma lei. E para que é essa lei? Por que as leis são criadas, né? Para a gente não viver gente que nem animal. Se não houvesse lei, ia ser terra de ninguém. Qualquer pessoa podia invadir minha casa, pegar o que quisesse da minha casa, fazer o que quisesse comigo, ir embora e cada um ia pegar o que queria, né? Imagina se não houvesse lei, cada um fizesse o que quisesse, né? Existem pessoas que são morais, né? Mas existem pessoas que são totalmente amorais, não existe limite para essa pessoa. E o que seria do mundo, né? Oi, Ilza, a gente está lendo o Salmo 82, versículo 5, tá? Então, o que seria do mundo, né? E é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que a lei que ele criou, né, é uma lei para dar ordem no mundo. Se você seguir essa lei, se você seguir o que ele está falando, né, a ordem do mundo não vai ser abalada. A terra não vai ser abalada, né? As pessoas não vão sofrer. Não vai ter problema. Vai ficar tudo bem. E é isso que Deus está dizendo. A minha lei não está sendo respeitada. Por isso que vocês estão vivendo no caos que vocês estão vivendo. Por isso que está todo mundo matando todo mundo.
Por isso que é mãe comendo filho, por isso que é um matando o outro. E é isso que Deus está dizendo aqui. Aí no versículo 6 continua. Eu disse, olha, uau, olha que aqui fala, né? Que incrível, né? Antes de Jesus, né? E já tem esse salmo que fala sobre nós sermos também filhos de Deus, gente. Uau! Já havia essa promessa que já havia nos tornado filhos de Deus. Olha só o que Deus diz aqui no versículo 6. Deus diz assim: eu disse que vocês são deuses. Vocês são filhos de Deus. Né? Então, o que que acontece, né? Filho de peixe é peixinho. Filho de cachorro é cachorrinho, né? E filho de Deus é Deus. Filho de homem é homem, né? Então, filho de humano é humano. Filho de cavalo é cavalo, né? Então, é a mesma espécie. E um filho de Deus é Deus. É um filho de Deus, é Deus. Então, Deus está falando, se vocês são Deus, ajam como um. Vocês têm agido como animais, sendo que eu disse que vocês são deuses. E vocês agem como animais. Vocês são dignos, então, de viver como animais. Vocês são dignos, então, de morrer como animais. Já que é assim que vocês querem viver. Vocês não querem viver como o que a natureza que eu estou dando para vocês exige que vocês vivam, né? E é isso que Deus está dizendo aqui no versículo 6 e 7. Deus diz assim, eu disse para vocês que vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Mas vocês vão morrer como homens. Como homens comuns vocês vão morrer. E a vida de vocês vai acabar como a de qualquer outra pessoa. Porque vocês não são dignos. Vocês não agem como um Deus. Né? Vocês não agem e vocês querem levar uma vida de Deus, vocês querem morrer como Deus? Não vão. Então vocês vão viver como homem e vão morrer como homem, porque vocês não são dignos. Vocês não são dignos do título que vocês carregam. E esse Deus está dizendo, né? Então aqui no finalzinho, o salmista diz assim, né? No desespero dele, porque o mundo tá doido, tá tudo pervertido, o salmista diz no versículo 8, vem, ó Deus, e governa o mundo. Vem logo, Pai. Vem logo, porque eu não aguento mais o governo desses homens loucos. Vem logo e governa esse mundo, porque todas as nações são suas. Então eu quero o teu governo que é justo. Eu quero o teu governo que é de paz. Não aguento mais esse governo aqui, né? É isso que o salmista está falando já. Soltando o verbo aqui no finalzinho, né? Então agora a gente vai para o segundo livro de Reis, capítulo 15, tá? Então o que acontece agora? A gente lembra em que momento da história a gente estava, né? Lá no Reino Norte estava reinando o rei Peca, que é o penúltimo rei do Reino Norte. E lá no Reino Sul, quem é que estava reinando? Acaz, descendente de Davi, né? O pior descendente de Davi a gente lembra, né? Acaz foi um rei muito ruim lá para o Reino Sul. Então, o que vai acontecer agora na história? A gente vai ver a morte do rei Peca, lá do Reino Norte, tá? Então, o Peca vai morrer e Acaz ainda vai estar vivo, tá? Então, o Peca morre, Acaz continua vivo ainda mais 4 anos e um outro rei entra ali no Reino Norte, que é Oséias. Oséias, ele vai ser o último rei do Reino Norte. Ele vai ser o último rei ali de Israel, tá? E enquanto isso, nos 4 primeiros anos do reinado ali do Oséias, quem tá reinando lá no Reino Sul é Acaz, tá? Então, eles vão reinar pouquinho tempo juntos, né? Apesar que o reino de Oséias vai durar só 9 anos, né? Oséias reina 9 anos e então a Assíria vai e leva o Reino Norte, tá bom? Então, antes de começar a aula de hoje, eu só quero falar algo aqui importante. No segundo livro de Reis, no capítulo 15, versículo 27, diz lá que Peca reinou por 20 anos, né? Fala que o reinado de Peca foi de 20 anos. Só que eu fiz os cálculos aqui. Então, assim, Peca reinou 1 ano com Uzias, porque ele entrou no último ano do reinado de Uzias, a gente viu isso. Peca reinou 16 anos com Jotão, filho de Uzias, né? Então já deu 17 anos aí. E ainda Peca reinou junto com Acaz, tá? A Bíblia diz que Peca,
ele morre no 12º ano de Acás. Porque no 12º ano de Acás, quem vira rei é Oséias. Oséias mata Peca e vira rei. Então, tá dando uma diferença de 10 anos da Bíblia, né? A que conclusão eu chego? Que, na verdade, né, lá no segundo livro de Reis, capítulo 15, versículo 27, onde está escrito que o rei Peca reinou por 20 anos, na verdade são 30 anos, tá? Como eu disse já algumas vezes, isso acontece na Bíblia às vezes, né? Às vezes a gente vai e encontra algumas contradições, só que não é da Bíblia, da origem da Bíblia. Às vezes, gente, é de reescrita bíblica, né? Porque que acontece? Antigamente, bem antigamente, não existia gráfica igual tem hoje, né? Então, como que eles faziam para manter livros vivos, para duplicar livros, para fazer novos, para copiar livros? Era escrita. Então a pessoa pegava o livro e escrevia aqui copiando, era escrita. Ele pegava ali, era escrito, tudo escrito, né? E provavelmente, gente, esses documentos, muitas vezes a pessoa está reescrevendo um documento que já está numa situação um pouco ruim, né? Já está ali deteriorando. E existem coisas que você deduz o que está escrito. E na Bíblia, né, quando a pessoa veio reescrevendo a Bíblia, algumas coisas ela acabou deduzindo, né? A gente já falou sobre isso. Tem um momento ali na história também que fala sobre o profeta Elias, e não era Elias, era Eliseu, né? Eu já até falei sobre isso, né? E a gente consegue comprovar na Bíblia que não era Elias. Elias já estava morto naquela época, era Eliseu, né? Então o que foi isso, né? Foi um erro de um copista. Tá? Então, acontece. Mas assim, se você lê toda a Bíblia, ela não vai... a resposta está na própria Bíblia, né? Então, igual é o caso aqui, né? A resposta está na própria Bíblia. Então, a Bíblia está dizendo que ele que ele saiu do reinado no 12º ano do reinado de Acás, então ele reinou 30 anos. Tá? Então, só para esclarecer sobre isso, eu acredito que houve um erro de copista aqui e não são 20 anos, são 30. Às vezes ali o documento já estava um pouco mais velho, a pessoa tentou deduzir e escreveu 20, mas são 30. Quando você passa para fazer o cálculo, né, você vai conferir, como foi o caso de Elias que eu expliquei na época, né? Quando você vai conferir historicamente, você vê, Elias já estava morto. Então, quem era ali? Era Eliseu. Mas o copista não conseguia ver direito o nome e escreveu Elias, né? Tá bom? E agora é a mesma coisa, só pra gente ter uma ideia. Então agora a gente vai ver um novo rei no cenário, tá? Um novo rei vai surgir, Oséias, tá? Assim como os anteriores, Oséias entra usurpando o trono. Oséias não é descendente de Peca, não. Oséias vai matar Peca e vai sentar no trono de Peca, tá? Então, vem seguindo o mesmo esquema que já vem vindo desde lá de Jeroboão I, né? Então, ele vai lá, vai matar Peca e vai tomar o trono de Peca, tá? Quando Oséias entra no poder, ele entra e ainda fica 4 anos ali reinando junto com Acás, tá? Aí Acás morre e quem começa a reinar no reino sul? Ezequias, né? Ezequias foi um bom rei, a gente vai falar sobre ele. Ezequias foi um rei que realmente ele serviu a Deus, fez uma reforma religiosa lá no Reino Sul, e por causa do fervor religioso dele, né, por causa do coração dele, foi que Deus não entregou o Reino Sul para a Síria também, né? Então o Reino Sul acabou não sendo entregue para a Síria por causa desse rei Ezequias. A gente vai ver, ele é um rei muito importante. Mas também por causa de Ezequias é que o Reino Sul vai ser entregue para a Babilônia, né? O mesmo rei, né, que teve um coração tão disposto a Deus que fez com que Deus não entregasse o Reino Sul para a Síria, foi o mesmo rei que pecou contra Deus e fez com que Deus entregasse o Reino Sul para a Babilônia. A própria culpa dele mesmo, desse Ezequias, e a gente vai ver isso, tá? É um rei muito importante para a nossa história. Então agora a gente vai falar sobre Oséias, o último rei do Reino Norte, tá? Então ele vai reinar em 9 anos e o Reino Norte vai ser levado pela Assíria. No versículo 30 diz assim: E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Mais um erro copista.
Gente, não existe 20º ano de Jotão. Quando você estuda na Bíblia, Jotão, ele só reinou 16 anos e morreu. Então, como que é o 20º ano do reinado de Jotão? Não existe, ele estava morto, tá? Então, é mais um erro de copista aqui, tá? Porque, na verdade, a gente vai ver, né, que Oséias, ele reinou, né, ele começou a reinar no 12º ano do reinado de Acás, tá bom? Então, não tem nada a ver aqui de Jotão, não. Então, no versículo 30, repetindo, diz assim: E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Então, a gente vai ver no próximo capítulo, capítulo 17 do segundo livro de Reis, e lá no segundo livro de Crônicas, não fala sobre o Reino Norte no segundo livro de Crônicas, mas no segundo livro de Reis, capítulo 17, diz pra gente que Oséias virou rei no ano 12 do reinado de Acás, tá? Então era no ano 12 do reinado de Acás. Acás foi filho de Jotão, tá? Então aqui foi um erro de copista. Então no versículo 30 diz isso, né? Que Oséias, ele era um empregado, né? Provavelmente um funcionário de Peca ali. Ele foi e matou o rei e virou rei no lugar dele no 12º ano do reinado de Acás. No versículo 31, então, finaliza e diz assim: Ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto ele fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Como a gente sabe, esse livro de crônicas não é o livro de crônicas que tem na Bíblia, né? É um livro de crônicas que não existe. A gente perdeu, né? Sumiu, não foi achado, né? Até porque se você entrar lá no livro de crônicas, você não vai ver Peca lá, não tem história de Peca. Então, é um livro que se perdeu ao longo do tempo, né? Não foi achado ainda, tá bom? Então, agora a gente vai para o segundo livro de Reis, né? A gente já finalizou a história de Peca. Peca foi um personagem muito importante pra gente sobre o Reino Norte. A gente lembra que Peca foi usado por Deus, né, para junto com a Síria com S, né, invadir ali o reino de Judá para castigar Judá, né? Então a gente lembra disso, dessa questão que houve aí, né? Então agora Peca morreu e quem virou rei no lugar de Peca foi Oséias, que matou Peca. Então no capítulo 2º do livro, no capítulo 2º não, no segundo livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 3, vai falar sobre o início do reinado de Oséias, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter que parar no início do reinado de Oséias, por quê? Porque Oséias reina só 9 anos, tá? Então, Oséias reina só 9 anos, os 4 primeiros anos que Oséias reina, Acás reina junto lá no Reino Sul. E no 4º ano do reinado de Oséias, quem vira rei lá no Reino Sul? Ezequias. E a gente vai ter que falar sobre Ezequias ainda antes de terminar a história de Oséias. Por isso que a gente vai interromper a história de Oséias. Vamos voltar para o Reino Sul e falar sobre Ezequias, tá? Porque ainda vai ter bastante coisa para a gente falar sobre Ezequias aí, até entrar aí o período da levada do Reino Norte pela Síria. Aí no versículo 1 diz assim: no ano 12 de Acás, tá vendo? Aqui já não tá falando no ano 20 de Jotão, então foi um erro ali, né, do copista. Na verdade, o ano que Oséias virou rei foi no ano 12 de Acás, e realmente bate com 30 anos de Peca. Se for parar para pensar, dá 30 anos Peca, né? Então, no ano 12 de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria por 9 anos, tá? Então, Oséias, ele foi o último rei da história do Reino Norte. Não vai ter outro rei no Reino Norte, tá? Esse foi o último. E ele vai reinar 9 anos. No 9º ano é que a Síria vem e toma todo mundo e leva todo mundo lá para a Síria, tá? Então, ele só reinou esses 9 anos. Aí no versículo 2 diz que ele foi um rei mau. Ele não foi um rei bom, não. Mas ele não era tão ruim quanto seus antecessores. Os reis anteriores a ele eram piores do que ele. Mas ele teve que colher o que os outros plantaram. Não era ruim, o problema era dele. Agora ele ia ter que colher tudo que foi plantado ali. Aí no versículo 3, então agora nos dá uma informação muito importante para a gente depois ir lá pro reinado de Ezequias. Porque Ezequias vai ser um rei muito forte, um rei muito poderoso, que ele vai tentar reunir Israel de novo, mas não vai dar certo. Mas ele vai tentar. Ele vai tentar ajudar o povo do Reino Norte.
Ele vai tentar ajudar as tribos que sobraram para elas se voltarem a Deus, mas não vai dar certo. Mas esse Ezequias é um rei muito importante para a história de Israel, para a gente estudar. Então agora, né, no versículo 3 tem uma informação muito importante para a gente. O que acontece? Nesses primeiros anos do reinado de Oséias, provavelmente até o terceiro ano ali do reinado de Oséias, houve um confronto, né? Oséias acabou de virar rei, até o terceiro ano do reinado dele, quem invade Israel? A Assíria, com A. E há uma guerra. Há uma guerra entre Israel e a Assíria, com A. E a Assíria vence. E Israel perde. E nessa primeira perda, a Assíria não leva Israel cativo. Não tira todo mundo de lá, não. Nessa primeira, não. Apenas o que a Assíria faz é subjugar Israel. Então, a Assíria faz o quê? Israel começa a pagar tributo para ela. Então, a Assíria conquistou o reino de Israel e agora o reino de Israel tem que se submeter à Assíria, enviando todo ano dinheiro, enviando todo ano tesouro para eles, né? E se eles não enviarem, eles vão ser, né, massacrados. Vamos falar um pouquinho sobre a Assíria, como que funcionava a Assíria? A gente vai ver isso durante o reinado de Ezequias. A Assíria, a gente vai ver também sobre isso no livro de Jonas. Por que Jonas não quer pregar para Nínive? O que tem a Assíria? A Assíria, eles eram assim. Eles eram um reino que eles chegavam e eles primeiro te davam a oportunidade de você se entregar. Se você se entregasse, ninguém morreria. Ninguém era torturado. Então eles falavam que, se entrega pacificamente pra gente, que ninguém morre aí. E ficava tudo certo. Aí se você se entregasse pacificamente para a Síria, o seu rei continuava sendo o rei. Ficava tudo igual era antes, exceto que você tinha que pagar tributo. Todo mundo no governo, todas as pessoas tinham que pagar um imposto para a Síria, né? Mas o rei continuava no poder, as pessoas continuavam cada um morando em suas casas e assim ficava. A Síria não vinha e tomava bem seu, não, você só tinha que ficar pagando todo ano imposto para eles, né? E a primeira vez que eles foram dominar o Reino Norte, foi isso que aconteceu. O Reino Norte se entregou. Então não teve problema. O Reino Norte continuou do jeito que estava. Então, o Oséias continuou sendo rei, as pessoas continuaram cada uma em suas casas, né? Continuaram ali com seus bens. A única diferença é que eles tinham que pagar todo ano impostos para a Síria, tá? E o que acontece? Como que era a Síria? A Síria, primeiro, ela vinha e te dava a oportunidade de você se entregar espontaneamente. Se você se entregasse espontaneamente, ela deixava você vivo, as pessoas vivas, o rei vivo, e deixava todo mundo lá nas suas casas, você só pagava tributo para ela. E isso era um incentivo para todas as nações não resistirem. As nações que resistiam à Assíria eram torturadas. Então, eles usavam isso como exemplo para as outras nações, para que eles ficassem com medo por causa da tortura. Então, a pessoa foi e resistiu. A Assíria está tentando dominar aquele país. A pessoa está resistindo. Quando a Assíria entra no país, a Assíria não mata todo mundo para todo mundo morrer de uma vez. A Assíria tortura. A Síria deixa as pessoas vivas para torturar elas, para servir de exemplo para as outras nações, para que quando eles cheguem nas outras nações, as outras nações não resistam e se entreguem logo, né? Então isso servia como um gancho. Eles faziam várias torturas à Síria, a gente vai ver isso mais para frente. Eles tiravam a pele da pessoa viva, arrancavam a pele para a pessoa ser torturada, né? Furavam o olho, né? Arrancavam os dentes, né? Eles faziam esse tipo de tortura, quebravam braço, cortavam mão, cortavam braço, e eles faziam esse tipo de coisa, né? Para servir como, eles até deixavam, às vezes, a pessoa viva para servir como exemplo, entendeu? Servia como exemplo para as outras nações, para que eles ficassem com medo, para que eles não resistissem. Então, eles não matavam, eles torturavam, né? Eles torturavam mesmo as pessoas. Tá? E o que vai acontecer agora com Israel?
Israel resolveu se render a princípio. E aqui, né, houve uma guerra, diz no versículo 3, no segundo livro de Reis, capítulo 17, no versículo 3, diz que houve uma guerra. Aqui já não é mais Tiglat-Pileser que está reinando, tá? Então a gente lembra que antes, lá, quando a gente foi ver lá, né, na época que Peca tentou invadir lá o reino de Judá, né? A gente lembra que o rei de Judá, Acaz, né, foi pedir ajuda para Tiglat-Pileser, né? Ele era o rei da Assíria na época, Tiglat-Pileser, né? Agora Tiglat-Pileser já não é mais rei, não. Agora quem é rei é Salmaneser, tá? Então Salmaneser agora é que é rei da Assíria. E o que que acontece? Esse novo rei da Síria foi lá, invadiu Israel, guerreou lá contra Oséias, e Oséias então decidiu se entregar. Oséias decidiu se tornar servo. Oséias não quis resistir. Oséias preferiu se entregar, se tornar servo, se tornar empregado, escravo da Assíria, e assim ele manteve o trono dele. Tá bom? Então eu vou parar aqui na história pra gente não adiantar muito, porque o reinado dele é muito pequenininho, né? Daqui a pouco eles vão lá pra Assíria, tá? Mas a princípio, na história, onde que a gente tá parando, tá bom? Vamos lembrar onde a gente tá parando aqui no contexto da história. Acaz já tá quase morrendo, tá, gente? Amanhã a gente vai ver a morte de Acaz. Então Acaz tá lá no Reino Sul, já morrendo, já tá na morte dele ali. Ezequias vai virar rei e a gente vai falar sobre Ezequias. Quem é que tá lá no Reino Norte? Oséias, né? Oséias tá lá no Reino Norte, e Oséias, agora ele é servo da Assíria. Então, ele paga tributo todo ano para a Assíria, tá bom? A Assíria vai vir tomar o Reino Norte porque Oséias vai se rebelar contra a Assíria. Oséias vai falar, não quero mais pagar tributo não, vou pagar mais imposto para eles não. Por isso que eles pegam. Por isso que eles levam, né, todo o povo e tiram o povo das suas terras, tiram o rei dali, por isso que eles tiram todo mundo dali. Porque o rei vai se rebelar, tá? Mas a princípio, nesse momento da história que nós estamos, o Oséias tá pagando tributo, tá? Porque no começo ele pagava, depois que ele vai se rebelar. Mas agora ele tá pagando tributo todo ano para a Síria. E lá embaixo a gente vai ver que Acaz está morrendo, tá bom? Então amanhã a gente vai falar sobre a morte de Acaz. Ezequias vira rei, e quando Ezequias vira rei, né, Ezequias ele faz uma grande reforma religiosa, tá? E quando ele faz uma reforma religiosa, ele tenta chamar o pessoal do Reino Norte, né, para também entrar nessa reforma religiosa. O Reino Norte, quando ele foi tomado pela Assíria, desde antes do tempo de Peca até agora no tempo de Oséias, algumas pessoas foram levadas cativas. Mas não todo mundo como vai ser. Mas algumas foram, né? Mais pra frente a gente vai ver que todo mundo vai ser levado. Ninguém mais vai ficar ali, vai ser todo mundo levado embora. Mas, por enquanto, algumas foram levadas, né? E Ezequias, então, no começo do reinado dele, Ezequias vai tentar reunir todas as 12 tribos para que todo mundo se volte novamente para o Deus verdadeiro, para o Deus de Israel. E Ezequias fala isso, ó, se vocês se voltarem para Deus de Israel, para o Deus verdadeiro, né, pode ser que Deus traga de volta os seus familiares lá do cativeiro, né? Então a gente vai ver isso amanhã, tá bom? Então a gente parou neste momento agora da história, onde Oséias é rei, só que ele é servo da Assíria, ele paga tributo para a Assíria já domina Israel, a Assíria já levou alguns cativeiros desde a época de Peca, a gente lembra, e levou algumas pessoas cativas, principalmente ali da Galileia e de Gileade, tá? Levou alguns cativos ali, e agora a gente vai ver que lá no Reino Sul Acaz vai morrer e Ezequias vai virar rei. Amém. Ezequias é muito interessante da gente estudar, viu? Ezequias tem bastante coisa pra gente estudar. Durante o reinado de Ezequias é que a gente volta pro livro de Miqueias, a gente vai voltar pro profeta Miqueias aí, porque ele prega durante, do capítulo 3 em diante, ele prega durante o reinado de Ezequias. A gente vai voltar para o livro de Oséias, tá? O profeta Oséias, a gente vai voltar, que a gente tinha parado também, né? A gente vai voltar, que o restante da pregação de Oséias também é durante o reinado de Ezequias. E a gente vai voltar para o livro de Isaías, tá bom? Porque eles vão ficar pregando, né? Oséias e Miqueias, eles pregam ali até o cativeiro, né?
E Isaías, ele prega até Ezequias morrer, né? A gente até falei para vocês que no Talmud, né? O Talmud é um livro sagrado judaico, né? Que fala sobre costumes judaicos. Tem histórias lá muito importantes de serem estudadas, né? E nesse livro, né, dos costumes judaicos, lá diz que Isaías ele foi morto pelo filho de Ezequias, Manassés, né? Então por isso que ele só prega até Ezequias, porque o filho de Ezequias mata Isaías, né? Por causa das coisas que Isaías pregava, que ele não gostava de ouvir, tá bom? Então, amém, amém. Manassés também é muito interessante da gente estudar, viu? É um rei improvável que no final da história ele se converte, né? E a gente vai ver que ele levou aí depois de Josias. Josias também, havia uma profecia sobre Josias, né? A gente vai ver isso. Josias, um descendente de Davi que viria, né? E queimaria ali os sacerdotes de Baal no altar ali de Betel, né? Então a gente vai ver isso também. Amém. A gente tá caminhando aí na história. Glória a Deus. Amém. Então, gente, Deus nos abençoe, nos guarde. A nossa aula termina aqui hoje, tá bom? Amém. Então, amanhã a gente vai falar sobre a morte de Acas e o reinado de Ezequias, o início do reinado de Ezequias, tá bom? Então, um beijo a todos. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram e o YouTube aí, e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Ângela, Dona Maria, Ilza, Maria, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu desconectar aqui o Instagram e o Facebook. Amém. Um bom descanso a todos aí. Amém.